Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de voltar a contar com a presença da Susana Pacheco. Bem-vinda novamente, Susana. Obrigada, Diogo. Feliz por estar aqui novamente. É um gosto ter-te no canal. A Susana já esteve aqui no canal a falar sobre eixos nodais. Nesse vídeo, que foi logo assim em março de 2024, falou mais sobre a parte mitológica, o que é, o que não é, como é que se calcula, toda essa parte mais estrutural dos nodos. E também falou de todos eles, mas particularmente do carneiro balança. Mas hoje vamos falar particularmente sobre o eixo Virgem-Peixes, que foi aquele que agora em 2025 ficou ativado, não é? Através dos trânsitos dos nodos, e é basicamente sobre isso que a Susana vem-nos falar hoje neste vídeo. Por isso, aproveita a ver este vídeo até o fim, mas quando acabar este, vai haver o outro vídeo sobre o nosso lunático, meio que vai ser um complemento, que vais perceber mais sobre a estrutura dos nodos, e um complemento ao outro. Por isso, no final do vídeo vai estar lá o card, para tu poderes ir ver o outro vídeo de março de 2024. Bem, Susana, hoje vamos falar sobre este tema muito interessante. Vamos começar por onde? Conta-nos Olha, coisas. Diogo, então vamos começar só por uma pequena introdução inicial, ou seja, vamos começar pelo início, como nós estávamos aqui a falar. Apesar do tema ser este que está aqui, Virgem Peixe, porque nós estamos todos preocupados com o que está a acontecer coletivamente, eu queria só explicar, então vamos passar um pouquinho aqui por o que é que são os nodos, para que quem nunca ouviu falar ou quem não reparou no seu mapa que tem lá os nodos para saber o que é, não é? Como é que eles surgem. Depois vamos falar destes eixos nodais em específico e no final vamos falar de nós todos, da nossa vida coletiva, que apesar de nós sentirmos o que está a acontecer e estes trânsitos também dos nodos de um ponto de vista do nosso mapa natal ou do nosso mapa pessoal e dos nossos trânsitos pessoais, também estamos a sentir tudo a um nível de coletividade. Portanto, vou tocar alguns pontos aqui, temas que podem ser importantes. Então, primeiro, o que é que são os nodos? Eu não vou ser tão exaustiva como no primeiro vídeo, e as pessoas podem ver, podem clicar no vídeo que eu vim cá, a primeira vez que vim cá ao canal, mas basicamente como é que eu explico o que é que são os nodos? São pontos imaginários, ok? Não são um planeta como a Vênus ou como o Mercúrio, mas sim cálculos, pontos imaginários, que eles resultam do encontro do plano da órbita da Terra com o plano da órbita da Lua. Aqui chamamos esta linha eclíptica, e quando traçamos uma linha entre esses pontos, obtemos a chamada linha dos nodos, que demarca aqui este alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol. Aqui acontecem os eclipses, e nós vamos ter eclipses durante este ano e no próximo ano, e temos sempre eclipses. Os eclipses tinham sido no eixo Carneiro e Balança, como nós vimos também no vídeo anterior, e agora vão ser no eixo Peixes e Virgem. Quando acontece o eclipse solar, é uma lua nova perto de um dos nodos, e o eclipse lunar é uma lua cheia perto de qualquer um destes nodos. E vamos ter um agora lunar, agora 14 de março, que eu também vou falar no final do vídeo. E aqui está a imagem que ilustra esta mudança, e eles normalmente há esta mudança de nodos, não é? Ah, de 18 em 18 meses eles voltam ao mesmo sítio, ok? E agora vamos estar um ano e meio, aqui nestes signos, mais ou menos um ano e meio nestes signos. Os próximos signos é Leão e Aquário. Portanto, as pessoas que têm os nodos em Peixes e Virgens estão agora a pensar muito na sua vida e estão agora muito afetados, é normal. E não só as pessoas com os nodos, mas as pessoas de Virgem, as pessoas de Peixes, as pessoas de ascendente de Virgem, as pessoas de ascendente de Peixes, as pessoas com muita coisa em Virgem, as pessoas com muita coisa em Peixes vão ser sempre muito mais afetados, entre aspas, ou vão viver muito mais intensamente esta transição, este processo. Mas os próximos seriam, se nós tivéssemos que falar, os próximos seriam, quem seriam os próximos, não é, nesta mudança de vida coletiva e também pessoal, seriam Leão e Aquário. Portanto, os nodos andam ao contrário, relembrando, por isso é que o movimento foi de Carneiro, depois para Peixes e depois vai ser para Aquário. Estamos a pensar, não é, ao contrário. E isso também é muito importante dizer, que eles caminham ao contrário. O percurso deles é ao contrário. E então, nós temos estes 12, que também são as 12 casas e também são os 12 eixos que estão sempre em par, não é? E temos 1 e 7 que já falei aqui no canal, que seria correspondente a Carneiro e Balança. Portanto, eu e o outro tem sempre, tem sempre este teste da 1 e da 7. Portanto, se fôssemos a falar das casas. As casas são muito importantes, como eu já disse, acho que no primeiro vídeo, as casas são muito importantes. Nós, quando estamos a analisar o mapa natal, claro que temos lá o signo,
mas todas as pessoas daquela geração, por exemplo, todas as pessoas nascidas no meu ano vão ter o mesmo signo que eu nos nodos, mas as casas não é? As casas vão alterando. Por isso é que é tão importante nós analisarmos a informação contida naquela casa. E ela traz mesmo muita informação. Então, o eixo 1 e 7, eu e o outro. 2 e 8 temos os meus recursos e os recursos do outro. 3 e 9 temos a comunicação, e depois temos a fé, porque seria Gêmeos e Sagitário. O anterior seria Touro e Escorpião, que eu não disse, 2 e 8. A 4 e a 10 seria a Caranguejo e Capricórnio, que é muita casa e a carreira, portanto o lar e o trabalho. E 5 e 11, que vai ser muito interessante de vermos isso daqui a mais ou menos um ano e meio, que é o que já estava a dizer, já estava a adiantar eu, não é? Também depois posso ir outra vez ao canal, se o Diogo quiser, se o Diogo ainda quiser, Será um gosto. que é que é Leão e Aquário, realmente, porque Leão está muito associado aqui à casa do eu, da identidade, da casa 5, e o coletivo, o humanitarismo e as questões refletivas do, do todo, não é? Aqueles que se preocupam com os demais, com a comunidade, tem muito a ver com o Aquário. Então a casa 11, a casa dos grupos, e isso ainda vai, não é? Como eles andam ao contrário, ainda vai ser a seguir, mas agora nós estamos e está sublinhado, nós estamos aqui no eixo do criticar e da rendição. O que é que é um bocadinho até uma provocação, não é? Porque é que é o criticar? Porque os virginianos são conhecidos por serem muito críticos, mas também a crítica não é só negativa, porque a crítica é como se fosse a grande característica positiva do virgem, não é? Versus o peixes, é aquela característica de filtro, não é? De separar o trigo do joio, como nós costumamos dizer aqui em Portugal, é uma expressão muito portuguesa, que tem a ver com não precisamos de tudo, nem tudo é importante, não é? E nós podemos nos perder. Se tudo fosse importante, nós não conseguíamos saber qual é o caminho a seguir. Então o Virgem vem trazer esse detalhe que é tão importante, essa focalização. A questão é que é o Nó de Sul agora. Portanto, o Nó de Norte do destino, então eu já posso aqui adiantar, para que nós todos consigamos perceber o que é que eu estou a falar. O Nó de Norte, a cabeça do dragão, portanto, seria o símbolo, como dizem os nossos amigos do Brasil, com o fone do ouvido, não é? Que parece um fone de ouvido, tem este formato assim, e o nó de sul seria o fone do ouvido ao contrário, não é? Que é o sul. E então nós temos aqui o símbolo de Virgens, 29 graus. Porquê? Porque eles, como andam ao contrário, já no dia 11 estavam neste grau, no dia 11 de janeiro, e então o que é que significa aqui? Temos uma nova perspectiva do passado. O passado, ou seja, tudo aquilo que é virgem e que é o nosso perfeccionismo e que é aquilo que nós já sabemos fazer bem em relação a estas áreas de virgem, pode ser, por exemplo, o trabalho, pode ser, por exemplo, a saúde, pode ser alimentação, não é? Nutrição, no sentido mais de o que é bom, o que é mau para o meu corpo. Virgem tem muito mais a ver com isso, da saúde e não tão propriamente de outras coisas. Ah, Isto tudo vai levar uma revisão, ou seja, não é que o Norte Sul nós temos que largar completamente, mas é uma revisão, ok? Uma revisão do que é que já não está a fazer sentido do passado, do nosso passado até coletivo, e nós estamos nos a encaminhar para o nosso norte pisciano. Isto até é um pouco assustador, não é? Porque é como se fôssemos da ordem para o caos. Então eu até te trouxe aqui esta pequena imagem que mistura as palavras e que é o caos e a ordem. E eu achei muito interessante, porque é um bocado isto que está a acontecer quando eu encontrei esta imagem, e isto é mesmo resumo de tudo, que eu às vezes gosto de encontrar estas imagens, né? Que eu também sou só e virgem, então gosto de encontrar estas imagens que transmitem completamente uma ideia só com isto. Simples, mas só com isto para vos dizer que o que nós sabemos, está no nosso sul, isto para nós também a nível pessoal, ou seja, o que nós já sabemos fazer, o que nós já desenvolvemos está no nosso sul, mas nós para evoluirmos, nós não podemos ficar assim. A mensagem é esta, ou seja, nós temos que sempre ir para a nossa cabeça do dragão coletivamente, que é peixes, aprender coisas novas sobre a rendição, sobre a fé, porque é muito difícil acreditar e ter fé sem provas, não é? Sem aquele lado racional, sem aquele lado científico que é virgem. Portanto, peixes é muito isto, é muito vamos acreditar, os milagres são possíveis, vão acontecer. É um bocadinho aquela conversa mais fantástica, é verdade, de estarmos um bocadinho imersos no caos e aceitarmos isso. Não vai ser fácil, porque muita gente
identifica-se muito, não é, com a energia de Virgem e se calhar pouco com a energia de Peixe, e estava habituado, e todos coletivamente estamos habituados a que as coisas funcionem com regras e com estrutura e com ordem, e isto pode não ser possível nesta transição, ou seja, o que eu sinto é que vai ser necessário integrar muito bem. Porque o que eu quero também passar aqui neste vídeo é que nós não temos que abandonar o nosso lado virginiano e observem no vosso mapa, muito importante isto a nível pessoal, observar no vosso mapa onde é que é a vossa casa de virgem, para perceberem qual a área que está a sofrer esta transmutação de energia, ou seja, qual é que é a vossa área de vida que vocês têm que libertar, deixar ir, não pôr tanto o foco ali, e qual é que é a área de peixe, a área que vocês vão crescer, que vocês vão aprender coisas novas, vocês vão se calhar conhecer talentos que não estavam a ser desenvolvidos ou que tinham pensado, mas que ainda não tinham tido este impulso, não é? Porque o Nodo Norte acaba por ser um benéfico também, como um planeta, não é um planeta, como eu já expliquei, mas é um ponto benéfico e que está a ser ativado ali por este nodo norte em peixes. Portanto, onde vocês têm peixes, por acaso a minha é a casa da comunicação, portanto também estou aqui, acho que faz muito sentido e tenho sentido isso, tenho sentido, só para dar aqui um exemplo mais prático, a casa 3 é a casa da comunicação, tenho sentido isso na minha casa 3, portanto tudo o que é fazer pequenas viagens ou comunicar mais nas redes sociais ou mais aqui em canais, tudo isso é bom para mim, ou seja, tudo isso me pode trazer crescimento e vocês podem verificar, se estiverem noutras casas, vai ser outra coisa. Portanto, aqui a mensagem a passar é verifiquem no vosso mapa, já sabem quais é que são os símbolos, e a integração é o segredo. Portanto, como uma balança, não é? Nós temos que integrar sempre os dois lados da questão. O que é que eu trago também aqui? Trago aqui já um bocadinho no vislumbre do que eu vou falar no slide a seguir, que é para onde é que nós estamos a caminhar a nível pessoal, ok, com estes nodos, mas também quando nós caminhamos a nível pessoal, nós caminhamos coletivamente, porque eu, apesar de trazer uma perspectiva muito, e é muito a astrologia também que eu faço, muito focada nas pessoas e no mapa natal também e na nossa vida pessoal, nos nossos casos, nos nossos problemas, eu percebo sempre que quando as pessoas estão a trabalhar em si, elas estão a trabalhar em conjunto com o coletivo. E isto muda muita coisa, mesmo que às vezes não pareça, muda muita coisa coletivamente. E então o que eu trago aqui são umas imagens, como vocês podem ver, muito fantásticas na sua maioria, porque também já trago aqui uma história conhecida por todos, que é a criação de um mundo muito próprio da Alice no País das Maravilhas, não é? Para quem conhece a história do Lewis Carroll, é um mundo muito específico e muito fantástico em que os animais falam com ela. Portanto, a criação artística com o nó de norte em peixes vai ser incrível do meu ponto de vista. Eu acho que muita gente tem falado disto e eu concordo muito com essa ideia, que é se calhar aqui há uns anos estávamos com uma produção mesmo de cinema, de artes virada para coisas mais. Lá está, tivemos um eixo de carneiro e balança mais nos relacionamentos, mais nessas questões relacionais, não tão com este twist, fantástico. Quando eu falo de fantástico é desde histórias de magia, de fantasia, enfim, tudo isso, não é? E Alice nos Países das Maravilhas já é uma história antiga, mas que eu trouxe para dar esta ideia de que podemos voltar a sentir isto na arte em geral e no cinema em geral, as coisas voltarem a um mundo, criativo que não é bem aquilo que nós racionalmente dizemos que é possível. Portanto, é mesmo no terreno do impossível que isto vai acontecer. Os milagres também são do terreno do que nós dizemos que não é possível, não é? Nós dizemos sempre, isso, ok, isso era bom que acontecesse, mas isso só se houver um milagre. Ou espera por um milagre. Sim, se calhar isso com um milagre resolve, não é? Ou nós temos um problema e só com um milagre é que aquilo. Pronto, ou aquela pessoa é daquela maneira e só com um milagre é que vai mudar. E então, este é o ano, ou este ano e meio, é a altura de nós podermos acreditar nisto, ok? Não é para eu vos iludir, não é para dizer acreditem, tudo vai ser possível, mas eu acho que todos vamos estar um bocadinho com mais fé, vamos estar um bocadinho com mais esperança que nós vamos conseguir fazer as coisas que queríamos ou concretizar os sonhos que queríamos e por isso coletivamente é como se esta fé também transbordasse aos outros. Pois, trago aqui uma imagem que também fala que o universo quer que nós confiemos mais, e é verdade, nós dizemos isto muitas vezes até consultar as pessoas que são mais difíceis de acreditar e de ter confiança em si,
que querem fazer as coisas, querem controlar as coisas. Isto é muito o lado virginiano também, não é? De querer a ordem. Para que é que nós queremos que tudo esteja ordenado? Porque sentimos que assim controlamos o nosso ambiente, não é? Se nós controlamos o nosso ambiente, as coisas vão correr bem, as coisas vão correr melhor. E a nossa responsabilidade põe muito esta pressão também em si, não é? O signo de Virgem tem muito esta característica, porque eu controlo, porque então eu controlo o ambiente ordenado, eu controlo que as coisas estão numa série lá está, eventos que têm que ocorrer de determinada forma, porque se não for desta forma, não vai acontecer depois o resultado final correto. E vamos começar a ver que isso não é nada assim este ano, ou seja, que as coisas vão ser de uma maneira completamente ao lado do que nós tínhamos pensado. Isto vai trazer sempre algum desconforto, mas é como eu costumo dizer, quando nós estamos a crescer, temos que passar por desconforto. Quando existe uma evolução pessoal e coletiva, temos que passar por algum desconforto, porque no fundo é uma. Eu vejo isto, esta mudança dos eixos, sempre como um recalibrar energético, não é? Que nós precisamos de passar por ele. Vamos só aqui então ver o que é que temos a seguir. Então, eu vou explicar um bocadinho mais o que é que o nó de norte em peixes, porque eu tenho estado a falar muito de virgem, porque é o lado da crítica e é o lado que nos prende um bocadinho, não é? Mas então o que é que seria o nó de norte em peixes? O que é que nós podemos desenvolver até ao nível pessoal e pessoas que tenham já observado que têm este nodo ou que têm muita coisa em peixes e estão ali a ativar a casa de peixes, como é que vocês podem desenvolver essa ativação do nó de norte nessa vossa casa de peixes, mesmo que não tenham este nó, mesmo que só esteja em trânsito a ativar a vossa casa de peixes? Então, podem confiar mais na vida, não é? A questão que eu já falei do controle excessivo é virgem, portanto, peixes vem dizer que temos que confiar no universo, mesmo que não tenhamos a certeza de como é que as coisas vão correr. Nós queremos ir por um caminho, nós queremos fazer um curso, nós queremos aceitar um emprego, nós queremos começar um relacionamento, nós não vamos estar a pôr montes de se, então isto não vai correr bem. Portanto, é o contrário disto, não é? Vamos confiar, vai correr bem, depois logo se vê. A espiritualidade é um tema super importante de peixes. Peixe está muito ligado a este lado espiritual e da fé, da conexão, porque lá está, porque peixe é síntese de todos os signos. E se nós formos a pensar, não é fácil, não é? Integrar os 12 signos em si traz esta compreensão maior do que é o todo, do que são os outros, do que é que são os problemas de toda a gente. Então, desenvolver a fé, acreditar no invisível e aceitar que há muita coisa que a ciência ainda não explica e nós vamos buscar muitas vezes na nossa espiritualidade um conforto, não é? No sentido em que não precisamos dessa explicação, não é que vamos buscar, mas nem precisamos dela, não é? Porque se nós temos a nossa fé, se temos a nossa espiritualidade e se isso é uma prática da nossa vida e nos faz sentir bem, nós não precisamos dessa explicação. E acho que mais pessoas vão querer ser mais espirituais, não no sentido de que é moda, que é giro. Bom, também pode acontecer, não é? É o lado negativo, as pessoas irem nisto só porque é giro e porque é moda, mas no sentido em que realmente elas precisam de alimentar o seu lado espiritual e sentem mesmo isso fisicamente, precisam disso para se acalmar, para usar a vida com uma maior descontração, com uma maior felicidade e alegria, porque se nós não tivermos fé, nós tendemos a ser mais pessimistas e mais tristes. E isso é mau, não é? Isso é negativo. Pois a aceitação e a entrega. Praticar a aceitação quanto a alguém imperfeito, quando existe algo que nós não conhecemos, que nos causa ansiedade. A ansiedade é muito mais virginiana, não é? Porque as coisas têm que correr de uma determinada maneira, nós temos que chegar a horas, porque senão ficamos ansiosos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não é? Pronto. Porque eu conheço um bocadinho de energia virginiana, não é? As coisas têm que ser de uma determinada maneira, têm que estar de uma determinada forma, e ficamos mais zangados ou mais tristes ou mais frustrados quando isso não acontece. Este nó do norte em peixe diz que não. Diz que, portanto, está perfeito no imperfeito, não é? Perfeito no imperfeito. Criatividade e imaginação. É bom nós explorarmos os nossos talentos artísticos. Nós já podíamos ter um bocadinho uma queda ou um talento que nós não estávamos a dar a devida atenção ou que por razões profissionais ou por razões de falta de confiança, muitas vezes é falta de confiança em nós, porque achamos que há sempre pessoas que fazem aquilo muito melhor que nós e não vamos fazer. Não vamos fazer porque eu até gosto de escrever, eu até gosto de pintar, eu até gosto de fazer, sei lá, esculturas, mas eu não vou fazer porque eu não sou perfeita ou porque eu, enfim. Isto é muito o lado virgem, nós somos autocríticos. E aqui o peixe vem dizer
Não, mas porquê? Não precisas ser o melhor a fazer isso, não é? Podes simplesmente fazer porque gostas, porque te faz sentir bem e porque te faz sentir mais conectado, porque a arte também é uma forma de nos conectar com a nossa espiritualidade. Então eu sinto que isto das artes ligadas a peixes tem muito de espiritualidade. A música tem muito de espiritualidade. O cinema tem o seu lado, e a fotografia, não é? Tem o seu lado da beleza, mas também tem o seu lado de certa forma parece que imortalizam, não é? Aquelas figuras, aquelas personagens. Isto acontecia muito no Hollywood antigo, aquelas pessoas pareciam deuses, não é? E eu acho que esse lado místico do ator, do cinema, vai voltar um bocadinho. Isso é interessante nós pensarmos nisso. Depois formas de meditar, formas de estarmos connosco em silêncio, mas também com os outros, porque a criatividade e a espiritualidade podem também fazer algumas atividades com os outros, vão ser trazidas por eixo do nó do norte em peixes. Pois, compromisso com uma coisa maior, um propósito maior, ou seja, nós estamos aqui e eu já sinto isso, é engraçado que antes dos nodos mudarem, eu já sentia que as pessoas que vinham falar comigo, Diogo, não sei se concordas, já vem muito com esta coisa que os trabalhos não os preenchem de alguma forma e que eles precisam de fazer alguma coisa para mudar a sua situação, para que vivam de acordo com um propósito maior. Eu acho que isso é Eu uma já busca, sinto muito isto. sim, já há algum tempo que as pessoas, e agora neste eixo vão se identificar mais, não é? Aquela vida estruturada, padronizada, não é? No supostamente Exatamente. correto, É, deixa de fazer tanto sentido. é. Eu sinto muito isso. Eu já antes dos nodos mudarem, porque as pessoas já estavam com as antenas ligadas, as pessoas já queriam, fazer alguma coisa importante. Se os seus trabalhos lá está, algumas pessoas já fazem isso, já trabalham com outras pessoas, já ajudam outras pessoas, já trabalham na saúde, etcétera. Mas quando não trabalham com áreas em que lhes permitam este contacto, de sentir que estão a fazer alguma coisa maior ou que têm até podem ser pessoas que gostam de natureza, gostam de animais, gostavam de estar em contacto mais com isso e sentem que precisam disso. E isso vai trazer grandes mudanças, não é? Na vida, e eu vou falar disso um bocadinho também mais à frente, na vida profissional e nos trabalhos e como nós vivemos o trabalho com este eixo. Depois temos uma aposta maior na psicoterapia, portanto as pessoas já faziam algumas, não é? Psicoterapia, psicologia, todas as terapias alternativas que podemos considerar, mas eu sinto que, lá está, muita gente vai ter este despertar mais espiritual por causa do eixo da cabeça do dragão estar em peixe, e então vão querer experimentar ainda mais coisas ou coisas diferentes. As constelações familiares também pode ser uma hipótese, a hipnose, o reiki, curas, enfim, tudo o que sejam terapias alternativas e ao mesmo tempo que fazem outras coisas, ou seja, as pessoas têm problemas de saúde e estão a ser curadas na medicina tradicional, isso não vai impedir de continuar, vai só ser um complemento e vão se sentir melhor por ter esta ajuda mais espiritual e vão se calhar até curar um bocadinho mais rápido por se sentirem melhor consigo e mais calmas, não é? Porque no fundo estas terapias também acalmam muito e a ansiedade e outros problemas que as pessoas têm na vida. E depois a questão que eu já falei, não é, que é acreditar nos nossos sonhos e em milagres, portanto aqui talvez o mais difícil, porque nós até dizemos que desejamos alguma coisa, mas às vezes de uma maneira muito distante e não parece não acreditamos muito, não é? Que é assim: "Ok, eu quero isto um dia", mas realmente acreditar, realmente ter fé e ter este poder de ver as coisas a acontecerem, porque realmente acreditamos, é o grande desafio e eu acho que vai ser mais fácil nós sermos essas pessoas este ano. E acreditarmos que sim, olha, milagres acontecem. Eu não esperava que algum dia pudesse concretizar este meu sonho, seja ele qual for, para ti vai ser diferente, mas eles acontecem. Portanto, realmente, este é o ano de acreditarmos. Este é o ano de acreditarmos. Claro que isto traz-nos coisas para deixar para trás, nós não podemos, como tudo na vida, quando nós queremos alguma coisa nova, eu estou sempre para dizer isso também nas consultas, é que quando nós queremos fazer alguma coisa nova e sentimos que não temos espaço, é porque temos coisas a mais que temos que libertar. E é ao nosso sul, é ao nosso sul, todos nós temos um nó de sul no mapa, pode não corresponder a este nó de sul em Virgem, mas vai corresponder a outra característica qualquer. De qualquer forma, tens uma área, como eu já expliquei no início do vídeo, tens uma área de Virgem no teu mapa. E essa área, obviamente, que vai ser a área onde tu vais ter de libertar alguma coisa. E isto vai ter a ver com a crítica e o perfeccionismo. Tu eras bastante crítica, bastante perfeccionista, bastante crítica e bastante perfeccionista, numa área onde tens virgem e tu querias fazer tudo bem naquela área. Pronto, querias ser.
perfeito. E vais perceber que isso está-te a atrasar, porque muitas vezes é isto que acontece, nós queremos ser perfeitos e queremos fazer tudo bem e não queremos que falhe uma vírgula, e ai meu, não usa um acento. Pronto, isto é muito virginiano, né? As pessoas ficam mesmo, pronto. E vamos deixar isso para trás, não é? Não é no sentido de vamos cometer erros assim a torto e direito, não é isso que eu estou a dizer. Vamos fazer erros de propósito, não, também não é isso que eu estou a dizer, mas porquê sermos tão duros? Porquê sermos tão difíceis connosco mesmos, não é? Connosco próprios e não nos permitirmos errar, porque é do erro que surge sempre o aperfeiçoamento. Então vai ser importante que nós aprendamos isso, não é? Evitar este julgamento excessivo, esta rigidez connosco, com os outros, aceitar mais os nossos erros, aceitar mais os erros dos outros, perceber que faz parte, nós estamos todos aqui num processo evolutivo e não estamos todos iguais, estamos todos diferentes. Fases, como se fosse um jogo, não é? Enfim, nós, uns estão no nível 1, outros estão no nível 10, outros estão no nível 100 e depois estamos todos a cruzarmos. E é isto que às vezes causa muita fricção, em nós não percebermos o outro e dizermos: "Mas ele ou mas ela, errou comigo e não se apercebeu", não é? Quer dizer, passou e nem disse bom dia, por exemplo, aqui, já, mas é do género, criticamos e não percebemos, não queremos perceber, queremos é criticar. E este é o lado de virgem que está a ser deixado para trás, ok? Depois, depender muito daquilo que é explicado pela lógica e pelo lado racional. Muitas vezes, se não é explicado pela racionalidade e pela lógica e pela ciência, não existe. Pelo menos para muitos de nós. Ok? Nós não somos assim, porque nós acreditamos em muita coisa. Eu, pelo menos, não sou assim. Mas para muita gente é assim. Se isto não me faz sentido, isto não tem lógica, eu não acredito. E então vamos aprender a confiar muito mais naquilo que nós sentimos que é verdade. Porque peixe é sentir, eu sinto que isto é verdade. Não é, eu sei que isto é verdade, eu fiz uns cálculos, segundo os meus cálculos, isto é verdade, isso é virgem. Mas, segundo o peixe, olha, não sei, mas intuitivamente eu acho que eu sinto que isto é verdade, eu sinto que isto é assim, eu sinto que esta pessoa é sincera, eu sinto que esta pessoa me está a dizer a verdade. E mesmo nas relações com os outros, nós vamos nos basear muito nos nossos sentir, nos nossos sentimentos, não é? Para ver, para intuir, sem necessitar de provas, porque as provas também hoje em dia o que são provas? Provas podem ser forjadas, né? Provas podem ser ah, quase perfeitamente criadas, manipuladas e têm informação. Também é muito interessante falarmos da informação aqui, porque este texto também fala muito desta informação, não é? Principalmente a informação ligada, se calhar, mais à saúde e mais a esses temas do trabalho, essa comunicação, porque Mercúrio também rege Virgem, e então tem muito a ver com esta e Peixes é mais Júpiter e Neptuno, portanto, tem muito a ver com esta questão da informação não ser o foco, não é? O mais importante é aquilo que as pessoas sentem que realmente elas devem confiar. Claro que isto também pode trazer aqui um lado de estarmos um pouco mais perdidos, é verdade, e aí precisamos de ir outra vez a Virgem e tentar equilibrar, porque Peixes dá-nos muito mais abertura e muito mais possibilidades de viver um bocadinho no caos, não é? De viver um bocadinho nesta inconstância. Por isso é que eu digo que temos que libertar, abandonar sim algumas coisas aqui de Virgem, mas não totalmente, e temos sempre que ir buscar o que for válido, o que fizer sentido. Depois, eu já falei aqui de tudo isto, não é? Que temos que libertar-nos do controle absoluto das rotinas, as rotinas vão ser muito pesadas, cada vez mais eu sinto isso. A nossa rotina, aquilo que nós fazemos durante um dia, às vezes aprisiona-nos, não é? Porque nós queremos fazer o que nós temos pensado, não é? Nós temos se formos muito virginianos, como é que funciona? Temos uma lista de coisas para fazer e não conseguimos fazer. O que nós estamos a sentir cada vez mais é isto, nós não conseguimos fazer às vezes metade do que tínhamos pensado na nossa lista perfeita. E parece que o tempo está, não sei se concordas com este jogo, mas o tempo está a Acelerar. mexer e a andar de uma velocidade diferente agora, até rápida demais às vezes. Ou demais ou enfim, é uma velocidade diferente do que nós estávamos habituados. Isto faz com que nós vamos perceber que, então, se o tempo está a pedir-me outras coisas, eu tenho que apreciar o momento, não posso estar sempre a correr, vou ter que cortar algumas coisas, vou ter que fazer só algumas pequenas coisas no meu dia e em vez de estar a fazer muitas ou querer fazer muitas, vou ter que aproveitar mais o meu dia de uma maneira mais consciente. E não estar a tentar controlar a rotina, não estar a ficar tão frustrado se não faço 10 coisas hoje e se não fechei a minha lista, ok? Depois o medo do erro e da imperfeição, mais uma vez, é assim, se nós não errarmos, nós não fazemos quase nada, não é? Qualquer projeto que nós queremos fazer que é novo e que nunca fizemos, vamos cometer erros.
qualquer coisa que queremos escrever vamos ter que corrigir, mas isso faz parte da vida, não é? Qualquer relacionamento humano, vamos ter dias em que vamos errar com o outro, não há ninguém que seja perfeito, porque nós temos características e os outros têm outras, e é este encontro, não é? Que causa sempre alguma fricção, alguma disrupção na vida de toda a gente. Por isso é aceitar isso faz parte da aprendizagem. Isto agora Passou um passou também. gatinho. Também faz parte da Ah, aprendizagem, não é? Não se controla exato, os não gatinhos. vamos controlar os gatinhos, eles estão aqui. E o medo do erro é uma coisa também de virgem, não é? É uma coisa muito virginiana, é uma coisa muito, nem fazem para não errar, sabes? Eu É uma pressão compreendo muito isso, né? O grande. meu sol em virgem, uma Marte em virgem, gosto de fazer as coisas bem, não é? E às vezes é aquela coisa de só vou fazer quando sei que vou fazer bem. Só vou fazer na altura certa. Só que às vezes não há altura certa, às vezes é muita autossabotagem. Isto é uma coisa muito virginiana, autossabotagem com a justificativa que eu estou a ser uma pessoa, perfeccionista. O perfeccionismo às vezes é só autossabotagem, não é? Nós nos impede de viver ou de fazer determinada coisa. Pronto. Vida coletiva, este aqui é uma coisa, um tópico, um parênteses que eu quis abrir aqui nesta apresentação, muito importante. No fundo é o que eu estava a dizer, Diogo. Se nós mexemos com a nossa vida pessoal, nós mexemos com a vida de toda a gente. Se nós estamos a fazer mudanças na nossa vida pessoal, é o efeito borboleta. Nós fazemos uma pequenina mudança e tudo muda à nossa volta. Nós às vezes achamos, não, mas eu sou insignificante. Sim, é verdade, nós não somos muito importantes, é verdade. E somos umas formiguinhas que andamos aqui. Mas todos juntos, não é? Todos juntos a fazer mudanças, a vida não pode ser a mesma. E eu acredito que neste ano e meio, a nossa vida insignificante, apesar de ser insignificante, vai mudar. E todos a mudar alguma coisa na nossa vida insignificante, vamos fazer uma grande e significante mudança coletiva, na nossa vida coletiva, ok? Nestes anos, vamos poder ver em que temas. Então, tenho aqui um slide que é ilustrativo, é bastante ilustrativo de algumas coisas que eu já disse a nível pessoal. É curioso como elas vão bater, é curioso, não é? Mas é uma escala maior, faz todo o sentido, não é? Porque se nós falarmos que peixes e desenvolver determinados temas para ti, a nível pessoal, ele vai desenvolver esta necessidade de coletivamente nós até vemos nas notícias e vermos que no mundo está a acontecer isso. Para o bem e para o mal, não é tudo positivo. Ok? Então eu falei da terapia, é verdade. A terapia vai ser um recurso fundamental para as pessoas tratarem os seus problemas e saberem lidar melhor consigo e com os outros. Muitas vezes nós tivemos o eixo do carneiro e da balança com montes de divórcios, montes de problemas de relacionamento a virem ao de cima. As pessoas pareciam que eram casais perfeitos e nós dizíamos: aquele casal que se vai separar, etc. E vimos muitas notícias de divórcio, vimos muitas notícias de pessoas a escolherem-se a si mesmas, não é? Porque carneiro é o eu, e em detrimento de se sacrificarem, entre aspas, por um relacionamento que realmente não estava equilibrado, não foi sempre o caso. Claro que houve lá pessoas que casaram, houve pessoas que encontraram outras pessoas, etc. Mas isto aconteceu, e isto foi muito importante ter acontecido, este desequilíbrio, por um lado não é bem desequilíbrio, mas este Estas tensões. fasamento entre o eu, exatamente, entre o eu e o outro, para que agora nós percebêssemos, e nós a nível espiritual, a nível interior, ah, a nível daquilo que nós queremos melhorar, mas que se calhar estamos a ser demasiado críticos, como é que nós estamos? E o que é que precisamos? Que ferramentas é que nós temos hoje em dia à nossa disposição na sociedade, que desenvolvidas por nós mesmos, que já existem há muito tempo, é que nós podemos recorrer para então melhorarmos quem nós somos. E uma delas são as terapias, não é? Não só fazer terapia convencionalmente, estar com a nossa psicóloga ou com o nosso psicólogo à nossa frente e falarmos e conversarmos, mas também outro tipo de terapias alternativas que eu também já falei aqui. Portanto, o tema da saúde e da doença é o tema das tais. Nós vemos aqui medicamentos também nesta imagem, porque tem a ver com a indústria. Isto é muito positivo para muitas curas, não é? Para muitas doenças que se calhar até podem ser doenças que as pessoas vivam a vida toda com elas, não importa, mas se puderem ter uma medicação que não seja tão má assim, que a pessoa possa tomar durante muito tempo ou durante a vida toda e que melhore substancialmente a sua qualidade de vida, principalmente com aquelas doenças que surgem logo quando somos crianças e que é horrível, a criança tem que viver com aquilo a vida toda e às vezes os tratamentos são muito difíceis ou tem que ir ao hospital, etc. E eu penso isto nesta perspectiva que é, quão maravilhoso vai ser descobrirmos medicamentos, que são coisas pequeninas,
e que são mais acessíveis. Por um lado, bom, vamos ver, há casos e casos, mas em princípio podem estar distribuídos de uma forma mais acessível para que estas doenças sejam, vá, curadas ou, se não curadas, os seus efeitos minimizados. Isto no lado positivo. No lado negativo, o que é o medicamento? Também é uma droga, não é? Nós temos que ver isto. Então, questões de droga, questões de, mesmo das legalizações, de consumos, de pessoas que, lá está, notícias de, infelizmente, nós temos muitas vezes, não só do tráfico, mas de pessoas que têm problemas com drogas, vão voltar. Ou seja, não, nunca deixaram de existir, mas na sociedade em si, e como é que nós lidamos com isso e com a sua regulamentação, vai ser um tema muito importante dentro da saúde e da doença. Também a doença mental, não é? Nós não podemos não falar, nós estamos a falar de terapia porquê? Porque doença mental, todas as pessoas que têm doenças mentais e os temas de como olhar para a doença mental, como as pessoas devem ser tratadas, e isso não está a ser muito bem, às vezes, acautelado mesmo nas escolas, não é? Com as crianças. Claro que isto já toca a temas como o ensino, mas acaba por ser saúde. Portanto, há muitas crianças que não são tratadas como deviam ser e as suas doenças não são vistas, porque não são compreendidas na sociedade de uma forma como poderiam ser, e se calhar nós vamos ter uma educação, ou vamos ter a possibilidade de educar toda a gente na doença mental. Como é que é viver com uma doença mental? Não é? Como é que se pode lidar? Porque se nós não sabemos, imagina, um professor que tem que ensinar um aluno com determinada característica, ele também não sabe, porque ninguém o ensinou. E então isto causa um grande problema não só para as crianças, para o seu desenvolvimento, mas para todos nós que não estamos a saber lidar com a realidade. E existem muitas doenças mentais diferentes. Isto vai ser muito tema. Claro que não são só as doenças mentais, por assim dizer, constantes ao longo da vida, não sei como dizer isto de uma forma melhor, mas Crónicas, aquelas será? pequenas coisas crónicas, exatamente, é isso. Mas aquelas pequenas coisas que não são pequenas, mas que podem nos acontecer a qualquer um de nós, como burnout, ok? Porque estamos todos ainda numa cultura de trabalhar em demasia. Isto está a mudar exatamente com este eixo, eu sinto isso. Isto está a mudar porque Virgem é o Norte-Sul, então nós também estamos a libertar muita coisa deste perfeccionismo e desta necessidade de trabalho em excesso, mas nós vivemos até agora assim. Então, até agora, nós vamos meio que acordar, muita gente vai acordar, espera, eu estava em burnout, ou eu estava às portas de um burnout. E por isso, bom, calma, vou-me cuidar. E através destas terapias vão fazer isso. Um lado muito positivo é isso, não é? O lado positivo disto tudo é que se nós acordamos para o problema, se nós sentimos na pele que temos um problema, ou que estamos num estado depressivo, que estamos com um burnout, as duas coisas podem também estar interligadas, como sabemos, nós vamos ter muito mais iniciativa e vontade. Isto é quase uma vontade intrínseca, porque Peixe não fala muito sobre racionalizar tantas as coisas, mas sim de sentir que precisamos de ajuda, que precisamos nos focar nesta cura mais holística, precisamos de trabalhar menos. Isto também é uma coisa que eu tenho reparado nas pessoas, que as pessoas querem trabalhar menos horas, porque sabem que isto é mau para o corpo delas, para a saúde delas, não é? O tema da saúde vem primeiro. Nós já ouvíamos muita gente falar disto, mas agora as notícias, outro dia vi uma, que foi, já estão noutros países aqui na Europa a reduzir as horas de trabalho. Pode ser uma coisinha pequenina ainda, mas é um primeiro passo para que isto mude. Hum, há o risco sempre de, com o nó de nós tem peixes, haver muita gente que não lida tão bem com esta energia e não está ainda num plano evolutivo muito treinado para lidar com isto, para lidar com esta mudança e que sinta mais uma necessidade de escapismo da realidade. Isto eu não posso deixar de falar do lado negativo, do lado negro da energia de peixes, não é? Que é assim, eu tendo a ver o lado positivo, nós temos que puxar as pessoas para o lado positivo, o lado das artes, do desenvolvimento da criatividade, que eu também já vou falar um bocadinho, mas realmente existe num lado mais neptuniano de confusão e de escapismo nos feixes, não é? Neste signo tão sensível, é um signo de tanta sensibilidade que abarca tantas energias opostas e diferentes que pode ser muito, muito pesado, não é? Que pode ser muito difícil de lidar. Portanto, existe sim o risco de algumas pessoas acederem a substâncias, a novas drogas, a novas drogas que vêm noutros formatos. Nunca ouvimos falar, porque isto é tudo novo.
Não são só os estupefacientes já conhecidos, não são só as formas conhecidas, entre aspas, das pessoas adquirirem e terem estas substâncias no seu corpo, mas vão ser formas novas. Portanto, isto também é um alerta, principalmente para as camadas mais jovens, não é? Porque existe uma nova forma de escapar da realidade. Eu acho que os pais também devem estar muito atentos a isto, porque vai existir com certeza a necessidade de acompanhar e de levar estas pessoas logo para quem tiver essa possibilidade para a psicoterapia ou para outro tipo de terapia, porque realmente precisam de desenvolver outras coisas que, se não desenvolverem, por exemplo, na criatividade, podem muito bem ser levadas a uma forma de escapismo, não é? Porque lá está, não estão a desenvolver o lado criativo, o lado positivo do peixe e acabam por ir para o lado do sofrimento, porque o peixe também é o sofrimento. O sofrimento é uma dor, é um lado de vitimização, infelizmente, mas é verdade, é um lado de vitimização, de eu agora estou aqui, não consigo sair daqui e é tudo muito difícil, pronto. E então, isto é um lado negativo que eu também queria, enfim, trazer aqui do tópico da saúde, mas também da doença. Lá está. Eles andam aqui lado a lado. Depois temos aqui, que eu já falei muito, mas posso voltar a referir do trabalho. O trabalho vai mudar, nós vamos mudar, ou mudamos de trabalho também podemos mudar de trabalho, porque mexe muito neste eixo, então as pessoas podem sentir que têm necessidade de mudar de trabalho, têm necessidade de renovar o que eu estou a fazer, o que é que, onde eu estou a trabalhar, a área onde eu estou a trabalhar, ou aperfeiçoar ou fazer outras coisas, mas também a questão de sairmos de um sistema muito capitalista, de alguma forma, isto está a mexer muito com as pessoas, ou seja, as pessoas que sentem, como eu estava a dizer há pouquinho, que não estão a fazer nada de importante, ou que não estão a contribuir para nada de importante e que estão só dentro de um sistema, e que estamos um pouco de alguma forma telecos, mas pronto, algumas pessoas podem sentir mais e mais e mais e mais, elas vão encontrar uma forma, e isto é muito importante que encontrem, de trabalhar naquilo que gostam, ok? Trabalhar naquilo que gostam pode ser que não seja logo uma mudança automática, mas podem-se estar a preparar durante estes anos para essa mudança. Isso vai ser importante que o façam agora. Porque vai haver essa necessidade de largar uma visão antiga do que era trabalho. Nós passamos por várias revoluções industriais e profissionais no mundo. Havia alturas em que também havia muita coisa que era feita em fábricas, depois houve muita tecnologia que surgiu, depois surgiu o computador e toda a gente dizia que íamos ficar sem trabalho quando surgiu os computadores. Agora surgiu o chat GPT e a inteligência artificial. Como vai ser o mundo de trabalho? Também não vai ser igual, com certeza. Também não acredito que vamos todos perder o trabalho. O que vai acontecer é o que aconteceu com a internet e com outras coisas que surgiram, que é uma adaptação muito grande. E isto também é um ponto que eu queria focar aqui. Nós estamos a falar de um eixo de energias mutáveis, não é? Virgem é a terra mutável, peixe é a água mutável. Portanto, nós não estamos propriamente no ano de fixar as coisas ainda. Nós estamos no ano de mudar muitas coisas, é um ano de grandes mudanças. E claro que quando há muitas mudanças, há coisas que vão ser melhores e há coisas que vão ser piores e que vão ter que reajustar. Mas é sem dúvida um ano de muitas, muitas mudanças e mudanças no trabalho, porque Virgem é trabalho. Depois, aqui os temas dos refugiados, nós vemos aqui uma imagem também relativa a isso, principalmente os temas da imigração, dos refugiados, aqueles que vivem além mar, como se costuma dizer, as pessoas que saíram da sua. Muitas vezes saíram do seu país porque tiveram que sair, porque eles estavam à procura não só de melhores condições de vida, mas de paz. Isto é muito dramático porque as pessoas não tinham um sistema político, pronto, nós sabemos, muito complicado, e ou estavam a ser perseguidos. Há vários cenários, mas a verdade é que isto é necessário, sempre foi necessário. As pessoas tiveram esta necessidade de sair, mas agora existem muitos movimentos, e existem muitos sistemas políticos, e existe o Trump, não é, que foi reeleito, que realmente eles estão a tentar, vamos lá pôr isto de uma maneira, enfim, nem sei como dizer isto, mas estão a tentar limpar de alguma forma as pessoas, que estavam a viver ali e mandá-las ou reencaminhá-las para onde elas eram originárias. Isto está a trazer muitos problemas, não é? Está a trazer problemas porque existem sistemas criados, as pessoas tinham os seus trabalhos, as pessoas trabalhavam naqueles países, nos seus países também muitas vezes não estão a querer aceitar, não é? E isto vai continuar a ser um tema, vai continuar a ser um tema porque a política também se está a tornar, está-se a voltar novamente, isto é um ciclo, como nós sabemos, à direita um pouco, a nível global, e nós temos a lidar com isto, não é? Umas pessoas que
entre aspas, concordam, mas não dizem que concordam nem que não concordam, umas pessoas que discordam completamente e que estão-se a revoltar, e o povo está-se a revoltar muito também, e estão a reivindicar os direitos das pessoas, os direitos humanos, que também nestes processos é muito desumano o que nós assistimos. Ahm, Estão-se a revoltar, não é? Porque não pode ser assim que as coisas são feitas. Claro que tem que haver, lá está, a virgem, tem que haver regras. Agora vamos buscar aqui o tema do Norte Sul. Claro que tem que haver regras, mas a maneira como estão a fazer as coisas, se calhar acaba por ser também um pouco anárquica, não é? E aqui voltamos aos peixes, à anarquia e à confusão. E então, claro, neste eixo, como é óbvio, como é bom de ver, vai-se voltar muito bem hum, a confusão que se gera entre de onde é que estas pessoas pertencem, não é? Para onde é que elas vão? Qual é a melhor maneira de gerir este tema dos refugiados? Isto vai ser, sem dúvida, principalmente quando é estas travessias que atravessam o mar, o oceano, etc. Porque peixes tem tudo a ver com isso, não é? O mar, os oceanos, todas as águas. Portanto, vai ser muito tema do que é que isto pretende, onde é que esta pessoa pertence, onde é que estas pessoas vêm, etc. Nas artes, eu já falei muito das artes aqui, mas só dizer que vai ser uma produção incrível, eu espero que assim seja, que parece que já há muito tempo que não temos, é assim, temos bons filmes e temos bons livros, etc, sempre a sair todos os anos, mas parece que há anos, não é, que existe assim uma coisa tipo um boom, criativo, e que parece que há imensa coisa, tipo quando são os Oscars, por exemplo, que é tudo incrível e que não sabemos como é que havemos de escolher, porque é tudo muito bom. E eu acho, vou apostar aqui as minhas fichas que este ano, o que se vai produzir agora, este ano, vai ser muito bom mesmo. E que vai ser num sentido muito mais da criatividade e da expressão do fantástico. Tá bem? Então, histórias muito mais sobre magia, sobre fantasia, sobre fadas, sobre gnomos, sobre tudo aquilo que é do universo do fantástico e que muita gente diz, coisas inventadas, ou contos de fadas, ou coisas que não existem. Tudo isso vai estar muito ligado à arte, então, à criação artística e ao idealismo cristiano, não é? Aquilo que nós idealizamos como um mundo mais bonito, um mundo com mais empatia, um mundo que seja com mais poesia, com mais música, enfim, né? Musicais também, tem muito a ver com música, com dança, porque a dança e a música estão muito ligadas às energias de paz. Portanto, é possível sim que surjam mais coisas, mais criações, hã, mais livros. Eu já sinto isso, já estou a ler alguns livros assim, livros que, lá está, que a história por trás pode ser muito humana, pode ter muito a ver, nós identificamos muito com a história, mas que os personagens têm uma conduta fantástica, têm poderes, por exemplo. Isto pode acontecer. Espiritualidade. É o que eu já falei. Lá está, nós não conseguimos falar da saúde, que já falei há pouquinho, sem falarmos da espiritualidade, porque as pessoas vão ver que estão com algum problema ou com alguns problemas e que a medicina dita tradicional é boa e também que existe tudo bem, mas existe uma crise no nosso Sistema Nacional de Saúde e nós sabemos disso, ela vai continuar a ser falada, não é? Os nossos enfermeiros, os nossos médicos estão exaustos e nós já temos muitas notícias, infelizmente, sobre casos muito graves mesmo dos nossos médicos e dos nossos enfermeiros não estarem a aguentar muitas vezes a pressão que têm de trabalho, isto não faz qualquer sentido, porque a saúde e a educação são as coisas mais importantes que nós temos, eu pelo menos acho que penso assim, acho que muita gente pensa assim também, porque é o que nos dá suporte, né, tanto na nossa saúde como na nossa educação para nós nos desenvolvermos, e isso não pode, é um pilar, não é? Isso não pode ruir. E então este sistema de investimento na saúde, melhorias na saúde, muita gente também se vai voltar muito para o sistema privado, com certeza, já se estão a virar, não é? Mas vão-se virar para o sistema privado porque lá está, no público se calhar não vão conseguir resposta automática e tão rápida. Isto vai causar esta crise, novamente, de falarmos de porque é que isto está assim, não é? O que é que nós podemos fazer? O governo tem que ajudar, etc. Vai haver grandes manifestações, isso eu acredito que vai continuar a haver, não é? Até porque Plutão entrou em Aquário, e então, apesar de não ser o tópico de hoje, eu acho que as revoluções, as revoltas, no sentido mais popular, também vão existir, porque as pessoas vão reivindicar muito mais os seus direitos nestas áreas também da saúde e do bem-estar. E claro que a espiritualidade, não é? Vem ao encontro disto tudo, porque ainda que as pessoas já nos buscassem aos astrólogos, nós sentimos isso nos últimos anos, muito mais bem recebido, as pessoas falam muito melhor e muito mais abertamente da astrologia, do tarot, da hipnoterapia, sim, eu vou a uma consulta agora de hipnose, etc.
mas temos de ter cuidado, não é? Porque, por um lado, existem realmente muito bons profissionais, existem realmente pessoas que são ah, sérias, competentes, sérias, etc., e querem mesmo ajudar os outros, isto é a base de um bom profissional, não é? Está com um bom intuito, mas depois também existem pessoas que se percebem que isto é um mercado em crescimento e é os chamados charlatões que sempre existiram, mas não é? Mas que vão voltar a existir, pessoas que se tentam aproveitar das pessoas fracas, das pessoas vulneráveis, aquelas pessoas que pedem imenso dinheiro para fazer uma cura qualquer, para fazer um, entre aspas, exorcismo, não é? Porque ainda devem existir. Existe tudo um pouco, não é? Nós sabemos disto, fazer leituras disto e leituras daquilo. Enfim, há muita criatividade também no ar. Portanto, nós temos de estar atentos a isso. Se as pessoas estão muito criativas, as pessoas também vão estar muito inventivas, vão inventar muita coisa. E nós temos de ter sempre um bocadinho de discernimento. Isto vem de virgem. Por isso é que eu digo, nós não podemos perder completamente o nosso nó de sul, o nosso lado virgem. Vão ao vosso mapa ver o que é que vocês têm em virgem. Não podemos perder o nosso lado virginiano para discernir, para perceber que nós temos que apostar na nossa espiritualidade. Sim, nós temos que fazer o que nos faz sentir bem, claro que sim, mas nós não podemos cair no mundo de ilusão, de escapismo, de desilusão depois, não é? Quando percebemos que aquelas pessoas não estavam com um bom intuito. Então, mas também podem surgir novas religiões, isto é muito interessante, novas maneiras de ver a religião e até mudança na nossa liderança a nível da igreja, não é? Nós temos uma igreja católica, sempre tivemos forte, temos o líder que é o Papa, o líder supremo, ele também quer ali muita energia de Júpiter, que ele é Sagitário. Lá está, ele é uma pessoa até com bastantes ideias muito progressistas, não querendo aqui entrar em pormenores, mas nós sabemos do que nós ouvimos falar dele e que nós sabemos que ele tem muitas ideias que até foram fazer aqui umas mudanças, não é? Ainda pequenas, mas sim grandes nessa escala. E então, sim, é possível que haja mudanças ali, haja mudanças até a nível de outras religiões, não sei se posso chamar religiões, mas também algumas seitas, algumas criativas, não é? Como nós dizemos, essas criatividades, não é? Porque são pessoas que decidem, olha, eu vou fundar uma religião, isto é sério, eu acho que vai acontecer. Agora temos de ter sempre muito cuidado com isto, não é? Porque nós sabemos que o movimento ah, da seita como uma tentativa de, entre aspas, alienar um grupo de pessoas a viver de uma determinada maneira, não tem trazido normalmente muito bons resultados no geral, mas temos que ter sempre cuidado e temos sempre a observar que isto é um movimento normal, é uma coisa natural do mundo, que sempre existiu, mas nestas alturas o que é que acontece? Ativa, não é? Esta necessidade de haver gurus, de haver até alguns que caem, não é? Alguns gurus que nós tínhamos, aquela pessoa, sei lá, fala tão bem, é tão eloquente, é um guru espiritual daquela tribo ou deste ou daquele, e nós vemos que ele teve alguma atitude, depois sai uma notícia, isto também vai ser no nosso dia, sai uma notícia que o desmente ou que diz que ele fez uma coisa mal, e então nós vemos alguns gurus também vão entrar em declínio, enquanto outros, não é? Vão subir ao palanque. É sempre assim. Depois temos a questão climática, né, que muita gente, lá está, continua a não dar valor nenhum, muita gente até diz que não existe problema nenhum e vão continuar a existir, obviamente. Mas também vai a continuar a acontecer catástrofes naturais. Temos tido, e agora, claro, porque se nós estamos a falar de um eixo que fala de terra e de água, não vamos ir mais longe, não precisamos de ir mais longe para dizer que muitas vezes a nossa fauna, a nossa flora, os nossos animais, porque caso seja também são os pets, não é? Os animais, tanto os domésticos como de alguma forma pessoas que tenham animais e que cuidam deles, podem ser pets na mesma por essas pessoas, podem estar às vezes em alerta, em ameaça de alguma forma. Porque pode haver uma inundação, pode haver um terremoto, um maremoto, um tsunami. Há muitas zonas que têm tido estas atividades, não é? E nós sabemos que com as mudanças climáticas isto tem vindo a agravar. Até tinha aquela imagem com uns a colar ali no primeiro slide por causa disso mesmo, não é? Porque pela questão de derreter os icebergs e tudo mais, e isto tem sido um problema para muitas espécies, para muitos animais. O risco da extinção de muitas espécies de animais também derivados desta crise climática. Isto é muito sério, isto é muito grave e os países têm mesmo que voltar e vão voltar a assinar novos acordos, novas conversas sobre isto.
sobre estes temas. Enquanto isso, as pessoas sofrem, é verdade, é mesmo assim, enquanto as coisas se decidem, não se decidem, melhor ou não se melhora, as pessoas estão em sofrimento porque perdem uma casa, porque acontece uma desgraça, eles estão num sítio vulnerável, porque lá está, mesmo obrigadas vão ter que sair. Voltamos a ter um movimento aqui, não é, migratório, porque se as pessoas têm uma casa ali, vem uma catástrofe, elas têm que sair dali, não há o que fazer, não é? Por isso é que eu digo, isto é um ano de muita mudança, também muita empatia, porque se as pessoas têm que se ajudar é por algum motivo, não é? Também lá está, porque percebem que as outras pessoas que precisam porque têm menos ou porque têm uma necessidade e eu posso ajudar, então eu vou ajudar. Mas às vezes nós temos este sentido, este sentimento que cresce entre nós de querer ajudar, porque exatamente nós vemos que o mundo está como está e ele ainda vai continuar a dar provas disso, não é? E acho que falei assim um pouco de tudo. Diogo, não sei se queres fazer algum comentário. Olha, eu temas assim no global acho que é isto. Acho que nos espera um ano muito interessante, um ano e meio muito Sim, 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 interessante. eu acho que tu trocaste aí muitos pontos muito interessantes, Susana, e eu só vou destacar aquilo que eu acho que, e tu falaste, foi só a história que tu acabaste de dizer, não é? Que esta Sim, ideia da solidariedade, não é? Da empatia, eu acho que é uma ideia muito peixe, não é? Esta ideia de deixarmos ver como seres muito. isolados, mais virginianamente falando, não é? Como tu és tu, eu sou eu, e não haver ligação entre nós. Então esta visão mais holística, no sentido de integrada, não é? Eu acho que é um tema muito importante nós olharmos para o nó do norte em peixe, né? Voltámos a ter essa sensação Sim, de unidade, de partilha, apesar de nós estarmos a ver que, evidentemente, cada vez há mais movimentos separatistas que nos tentam separar ou tentam polarizar as massas, mas exatamente. eh, eu acho que é muito importante nós percebermos esse lado de peixe, que é, não é? Todos estamos para o mesmo, nós todos temos uma ideia de humanidade, não é? Ser empáticos com aqueles que estão mais desfavorecidos, ser mais solidários, não é? Fazer o nosso possível para poder marcar a diferença, não é? No nosso contexto. E uma pessoa, há sempre aqui, eu tenho alguma referência na minha vida de pessoas que eh, Hum, não têm ribalta, não é? Também não transformam num eixo que nos falta ribalta, mas de uma forma às vezes totalmente anónima, movem montanhas, não é? Através de conexões, de contactos, partilhas, chamar, de ligar, de fazer links, não é? exatamente. Às vezes de fazer a informação circular e passar um pedido de ajuda para aqui e para ali. Então, eu acho que é muito importante sempre reforçar essa ideia. Um ser humano, quando consegue perceber que realmente está a fazer algo que é importante. Todos nós somos importantes, basta nós termos uma ideia e queremos integrar e ajudar. E outra coisa, só para complementar, porque eu acho que é uma das coisas que nós apanhamos muito nas consultas, Uhum. que as pessoas dizem: estou desgastado do meu trabalho, eu quero mudar e tudo mais. E Sim, raramente elas se lembram que podem fazer isso nos hobbies, não é? Muitas vezes nós podemos usar os nossos hobbies, os nossos passatempos, como uma área mais criativa. Por exemplo, tu podes trabalhar dentro de uma empresa exatamente. tecnológica profundamente virginiana e tu a seguir ires para o Hum, teatro, não é? Ou ires para as artes, ou ires pintar, ou ires tocar, ou ires para uma orquestra. Então, exatamente. Isso é muitas super pessoas podem importante. complementar a vida com outras ideias, não é? Que não tenham que ser só exclusivamente em relação ao trabalho, mas que incluam na sua vida áreas criativas para se poder, de alguma forma, mitigar essa carência que têm de encontrar um propósito e uma área mais criativa para si. É isso, sem dúvida, Diogo. E acho que isso vai surgir ainda mais, porque as pessoas vão estar mais criativas. Elas podiam ter isso dentro delas e não querer explorar, mas eu sinto que se vão fazer mudanças positivas no trabalho, e algumas delas vão fazer isso, se vão reduzir as horas que estão dedicadas a um trabalho que não é tão assim interessante nesse ponto de vista criativo, porque muitas vezes não é, mas temos que trabalhar, então elas depois vão ter mais energia e mais tempo livre para lá estar, para fazer aquilo que eu estava a dizer, que é focar o seu dia, as horas, as poucas horas que têm, para uma coisa criativa que gostam de fazer. Isso vai ser muito interessante, porque eu acredito que a criatividade nos traz coisas novas à nossa vida e nos traz insights poderosos, até para mudarmos e fazermos coisas que não estávamos a conseguir, estávamos bloqueados. Eu sinto que a criatividade é um grande desbloqueador e todos somos criativos. Também foi outra ideia que eu tive que trabalhar muito em mim e que trabalho muito nas consultas também com as pessoas, que às vezes vêm com este discurso do mas eu não sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa que gostava de ser, mas não sou. Então eu digo, não, toda a gente tem algum lado criativo. Pode ser até uma coisa simples, como cozinhar é criativo. Pode ser uma coisa como
fazer uma apresentação, como agora estamos aqui no PowerPoint. Se gostas de fazer, se tens jeito para fazer, até podes não ter muito jeito, mas teres praticado, és uma pessoa criativa, não é? Estás a pôr o teu cunho pessoal neste, neste trabalho, de alguma forma. Pronto. E então, só para aqui para terminar, eu trouxe ainda um calendário que as pessoas também podem fazer um print, screen, ou podem fazer um quiserem, podem vir ao vídeo mais vezes aqui ao canal, porque temos alguns acontecimentos durante este ano. Tivemos já até inclusivamente no ano 2024, os nodos ainda não tinham mudado, estavam ainda em carneiro e balança, e nós já tivemos o primeiro, que isto acontece, não é? Nós já tivemos o primeiro vislumbre. Foi muito interessante, até podemos pensar onde é que nós estávamos em setembro, 18 de setembro de 2024, o que é que nós estávamos a viver? O que é que era esse, qual é que foi a sensação que nós tivemos nessa altura desse tema que nós estávamos a trabalhar? Porque agora, desde dia 18, que foi este eclipse lunar nos 25 graus de peixes, com esta lua cheia, não é? Como é que vamos estar agora, no dia 14 de março, ou que ciclo é que nós vamos estar a compreender melhor? Realmente eu sinto sempre isto nas luas cheias, não é? Ainda por cima com o eclipse, e nós dizemos sempre que os eclipses eclipsam de alguma forma, não é? Ainda por cima quando é, estes signos tão ligados a uma coisa tão sensível, que eu vejo sempre peixe como uma grande sensibilidade, é o signo de água, não é? Todos os signos de água são sensíveis, mas peixe tem esta sensibilidade extra, então o que é que vai acontecer na área onde tu tens então esta energia do peixe e esta energia da virgem? Porque vamos ter aqui um eclipse, mas alinhado, lá está, aqui alinhado com esta lua, portanto, ele está alinhado com algo do passado, ele está alinhado com algo do teu passado virginiano, né? Se nós formos a ver, do nó sul da cauda, a cauda que tens que libertar. E tu vais ter uma grande, eu pelo menos vejo isto assim, tu vais ter dia 14 de março uma grande libertação, não é? Vais ter uma grande libertação. Eu também gosto de reforçar, temos aqui as datas todas, estejam atentos a isso. Gosto de reforçar, não sei, eu não pratico magia astrológica, acho muito bonito, mas todas as pessoas que ensinam bem, não são assim tantas, nem em Portugal nem no mundo, mas dizem sempre uma coisa que é não fazer ritualísticas em alturas de eclipses. Pronto, eu sempre ouvi isto, não que eu faça ritualísticas, mas às vezes até aquela coisa da manifestação, que agora é muito na moda fazer, como escrevermos uma carta, etc, etc, não é bom de fazer em alturas de eclipse. Porquê? Porque o eclipse está tudo muito caótico, a energia está caótica, não há uma energia clara, não é? Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Só depois é que nós percebemos quando saímos daquela energia do eclipse o que é que aconteceu. Nós, às vezes no próprio dia não estamos a perceber. Portanto, não, é só para desaconselhar, não é para dizer nada de especial, é só para desaconselhar, porque nós sabemos que na internet há muita coisa sempre a circular, há muita coisa e esta coisa lá está, o Nó do Norte em Peixe vai trazer muita gente que acha engraçado, também fazer muito mais estes rituais e estas coisinhas das bruxarias naturais e até eu também acho piada, eu acho, por exemplo, utilizar o o que são as plantas, aprender mais sobre as plantas, isto também pode ser um tema a desenvolver com o Nó do Norte em Peixe, o herbalismo, de alguma forma a magia natural vai ser um tema super interessante, porque liga também a Virgem, não é? Porque tem a ver com as plantas, o herbalismo, e liga a parte da magia que é peixe. Eu acho que isto é super interessante e vai ser super giro, até eu gostava de fazer um curso sobre isso. Mas atenção, malta, rituais em dias de eclipse, manifestar, pedir coisinhas em dias de eclipse, não façam isso. É só para Hum. deixar aqui Guardem os esta papéis e as mensagem. plantas e vivam a vida Sim. tranquilos, não é? Não é um bom dia E os para poder. cristais, porque também as pessoas querem carregar os cristais e querem tudo e mais alguma coisa. Pronto, eu não sou especialista em nenhuma dessas áreas, eu sou aqui mais dedicada à astrologia, mas também sei que existe a questão da ritualística na astrologia mágica, mas todas as astrólogas e astrólogos que sabem e que fazem isso como também atividade profissional, mas sempre me disseram isso. E então eu gosto muito de ter isto, eu respeito muito essa parte da magia, gosto muito de ter isso em mente e especialmente com o poder, não é, que é peixes. Peixes que contém este signo duplo, que contém todos os 12 signos dentro dele. Imagina o que será esta libertação, não é, desta lua cheia a 23 graus de esta lua a 23 graus de Virgem, com o sol a 23 graus de Peixes, no dia 14. Portanto, aqui eu estou a sublinhar porque realmente vai ser neste ano o primeiro, depois temos mais. Depois temos o eclipse lunar dia 7,
temos o eclipse solar dia 21, aqui já com a lua nova. Aqui já são os 29 graus de Virgem, e depois temos aqui em 2026 o exemplo de dia 3 de março, está bem? Com uma lua cheia, Sol 12 de Peixes e Lua 12 de Virgem, e o eclipse lunar de 28 de agosto com esta lua cheia, que é o Sol a 4 de Virgem e a Lua a 4 de Peixes, aqui no iniciozinho. Portanto, vão ser todos muito importantes, mas vejam, porque realmente às vezes nós temos graus quase exatos, não é? Aqui em conjunção, em oposição a estes que estão aqui, e para nós, obviamente, ou se tiverem um ascendente, se tiverem um meio do céu, que são os pontos da cruz, não é? Da cruz do nosso mapa, vocês vejam isso, porque vai incidir muito em vocês nessas áreas da vossa vida. Portanto, eu estou apreensiva, claro que sim, porque eu tenho aqui já no primeiro eclipse já tenho aqui uns graus, mas também nos Vais ser últimos de avisada. 2026, portanto eu sinto que sim, eu sinto que vou ser super impactada com os últimos graus de Virgem e com os primeiros, porque o meu Sol é 0 graus de Virgem. Portanto, vou ser super impactada, também sinto que a minha vida, e já senti isto antes, lá está, intuitivamente, a minha vida vai toda mudar, mas isso é bom também, não é? Traz aquela sensação que as coisas têm que passar por transmutações, por revoluções, a energia tem que alterar, coisas que nós levamos do passado ou que nós arrastamos do passado têm que ser libertadas. E lá está, a Virgem é muito bom a fazer este discernimento, mas Peixe é muito bom a fazer este acolhimento do outro, das ideias, e de nos abrir a nossa cabeça para possibilidades infinitas, para possibilidades artísticas, para possibilidades criativas, para sermos mais bonzinhos connosco, porque somos muito maus connosco às vezes. E depois queixamos porque é que nós estamos assim, porque é que nós estamos tristes ou porque é que nós estamos desanimados. É porque somos nós que somos muito críticos connosco, isto é muito virginiano, não é? E nós queremos que a nossa vida seja de uma determinada forma ou que as pessoas sejam de uma determinada forma, e temos que aprender com o lado de peixes a aceitar mais, não é? Este lado de aceitação, da rendição ao universo, que não controlo nada, eu estou aqui porque o universo assim quer, ou se tu fores crente no teu Deus, se Deus assim o quer, independentemente de qual seja a religião da pessoa, a sua fé, então se nós temos essa fé, ou no universo ou num Deus, isto é peixe, não é? Isto é acreditar sem ver, é acreditar simplesmente por sentir que é o que faz sentido, não é? Para cada um. E é isso, Diogo, olha, termina assim aqui a minha apresentação. Gostei muito, foi um gosto Muito enorme obrigado estar aqui pela tua contigo. partilha, Susana. E deixa-me já te perguntar, tens aqui já o teu Instagram, mas se as pessoas quiserem saber mais sobre o teu trabalho, quais são as principais redes sociais que Sim, tu tens, o que é que tu estás a fazer neste momento? sim, olha, então, o Instagram é a minha rede social primordial, ou seja, eu gostaria muito de. Pode ser que agora, com estas mudanças todas, que eu ainda me dedico. E estão a surgir novas redes sociais, que eu me dedico a outras, mas não. Tem sido o Instagram, que é Luminares, que é uma grande homenagem aos nossos luminares, não é? E podem me seguir por lá, fico muito feliz, faço muito gosto de me ter por lá na comunidade. Pois, eu tenho o Telegram associado a esta conta, mas isso também é fácil, porque no meu Instagram eu tenho o link da bio, onde eu tenho o meu canal do Telegram, que eu às vezes falo e às vezes partilho alguma coisa que estou a escrever no próprio Instagram para as pessoas irem ver. Ah, Depois tenho mais o meu e-mail, que é muito importante, é o meu ponto de contacto muito importante, é o meu e-mail desta conta de Instagram, onde as pessoas também contactam comigo por e-mail para marcar as consultas da astrologia, estou a fazê-las, né, estou a fazer consultas da astrologia, mapa natal, revolução solar e trânsitos, etcétera. Hum, eu também tenho um trabalho de tarot, mas que me acompanha já desde o início que eu lancei a página, e que as pessoas também me contactam muito pelo Instagram e muito pelo e-mail. São as formas principais de me contactar. E é Ok, isso. Às vezes tenho aqui uns eventos e umas coisas, mas eu vou anunciar sempre tudo. Vou sempre anunciar tudo aquilo que eu faço no Instagram. Por isso eu acho que é mesmo a melhor o caminho mais forma de fácil. me contactarem. E na descrição do vídeo vai É estar lá mais os fácil. links das redes sociais e do Telegram. Todos os links que a Susana falou vão estar aqui na descrição do vídeo. Por isso, se tu quiseres descobrir, vai lá até às redes sociais para saber mais do trabalho da Susana. Susana, agradecer pela tua partilha, pela tua presença. E Obrigada, e eu, Diogo, foi um até gosto. aos próximos Até ao próximo. até ao próximo mudança deste Nodal, não é? Pode ser que em Cabugalho o Leão a gente Exatamente. volte a falar, Todos os anos mas estou cá. maravilha.
Até lá, deixa-me aqui pedir aos Maravilha. nossos, a quem ficou connosco até ao fim, para verificar se subscreveu o canal. Então subscreva aqui o canal do YouTube, manda ao seu amigo, deixa o like, deixa o comentário. Se virgem e peixe é um signo ativo no teu mapa, deixa aqui no comentário que nós vamos ver e responder todos os comentários. Pedir-te para poderes realmente partilhar e divulgar esta informação com mais pessoas, para este vídeo chegar mais longe. Pedir também por provar até o Instagram do Descobre Astrologia. É muito fácil, Descobre Astrologia, para estares a par de todas as novidades que vão sendo aqui no canal. Desejo-te um excelente dia, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Descobre Astrologia.